nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você que está conosco, com muita paz. Josélia do Carmo, está aí a Eliana, me liga, já ligou, né, Eliana? Estamos juntos aí, para a honra e glória de Deus. E vamos rezar um pouquinho. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade, toda adoração seja dada a ti, o Senhor Criador do céu e da terra, que tudo dispusestes conforme a vossa vontade e sabedoria. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome por nos ter criado à sua imagem e semelhança. Obrigado pelo dom da nossa vida, da vida de cada um de nós. Nós te louvamos, adoramos e bendizemos. A ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, toda honra, glória, louvor, poder e majestade seja dada a ti, Senhor. Nós te adoramos, louvamos e bendizemos e proclamamos: o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador, o nosso Redentor. Glórias sejam dadas a ti. A ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, bendito seja o teu santo e glorioso nome, o Espírito Santo, que realiza em nós a obra da salvação, que nos santifica, que nos prepara para a glória do céu. A ti, Espírito Santo, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e toda adoração. Meu irmão, minha irmã, com muita alegria, louvamos e adoramos a Trindade Santa, nesta manhã. Bom dia, Wilton, bom dia, Eliana, bom dia, Sandra, tudo bem, Sandra Santana, irmã Galo. Tá bom, irmã. Assim, explicação e oração que sustenta, aprendo todos os dias com vocês, tá com Deus. Amém, Deus abençoe. Enquanto a gente está aprendendo, tá bom, né? Tá caminhando, tá indo. Isso é bom. Deus é maravilhoso. Eliana, me liga. Tudo bem, Eliana? Deixa eu tirar esse som aqui que dá um barulho aqui. Isso. Muita paz. Vamos lá, então. Hoje, o evangelho de hoje é um evangelho, assim, um pouco acochado, né? Mateus 19, né? Que Jesus vai falar sobre o matrimônio. Versículo 3 até o versículo 12. Tem hora que eu passo aqui da leitura, tem gente aqui que fala, tem uma pessoinha aqui, é um problema na minha vida. Acabou de elogiar, agora Elogiei, agora estou falando que é problema, né? Tá bom. Rita Santos, pelo fim da pandemia no mundo. Essa pandemia está demorando, né? Se for que nem o exílio da Babilônia, lá foi 40 anos. Ricardo Sorati, bom dia, Ricardo, tudo bem? Não, mas não vai ser 40 anos, não, pelo amor de Deus. Vamos lá então, Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes ele: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher
exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu Jesus: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente há aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, desculpa aí, pessoal. Caiu o negócio aqui. Glória a vós, Senhor. Amém. Meu durex aqui tá meio... Durex, é? Depois a gente arruma, Carinha. A Carinha já ia correr atrás de durex aí. Bom dia, Famuroni. Socorro, Maria. Bom dia também, não é isso? Bom dia a cada um de vocês que estão conosco. Estamos aí. A Judite Tessarolo que chegou agora. Muito paz, bom dia. Olha bem, a palavra de Jesus... Deixa eu ver se ele põe isso aqui no lugar que está meio torto. Então vocês vão pensar que eu estou torto aqui, pessoal do Instagram. Essa palavra é bem controvertida, né, para nós hoje. Vamos tentar aqui absorver o máximo dela na nossa vida, no nosso dia. Bom, os fariseus chegam para colocar Jesus à prova, né, e perguntam em relação ao divórcio, a carta de divórcio. Nós estamos naquela época, né, uma sociedade bastante machista, na época de Moisés, então, mais machista ainda, e o homem tinha o poder de divorciar da sua mulher a hora que queria. Isso aí era um problema muito sério, né? Porque leu, não leu, acabou que dispensava a mulher, e a mulher ainda levava os filhos. Era um problema bastante sério, né? André, prazeres gerados. Amém. Tudo bem, irmão? Então, o que nós vemos? Nós vemos que Jesus vai falar aqui. Não, no começo não era assim. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas no começo não era assim. A partir desse momento, desse diálogo de Jesus, um casamento que no Antigo Testamento era um contrato, passa a ser um sacramento. Então agora é sacramento, é um sinal palpável, real, sensível de Deus, em que duas pessoas, quando se casam, se formam uma só carne diante de Deus e pronto, né? Os apóstolos se assustaram, os discípulos também se assustaram. Bom, desse jeito é preferível não se casar. Bom, para os apóstolos e os discípulos falarem isso, sinal que a conversa de Jesus com eles foi uma conversa muito séria. Não é verdade? Não é só uma coisa simples, não. Foi uma conversa muito séria. É preferível não se casar desse jeito. Olha, o que ele estava passando na cabeça? Não é? Então, essa questão do casamento é algo assim que Jesus deixou muito claro para eles o que é Deus uniu, o homem não separe. Porque é o princípio de tudo. Deus criou o homem e a mulher, lá os nossos primeiros pais, abençoou e disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Deus fez o casamento dos dois e Deus deu a nós um poder que só Deus tem, o poder de gerar. Deus Pai gerou o Filho, não é isso? E ele deu a nós, seres humanos, o poder de perpetuar a nossa espécie. Então é algo assim, de um dom que Deus nos deu, muito grande, muito maior que com os anjos, porque ele não deu esse poder aos anjos. Deus cria cada anjo do jeito que ele deseja. Nós não, nós perpetuamos a nossa espécie, nós aproximamos de Deus, na glória de Deus, e nos fazemos semelhantes a Deus quando podemos
gerar, perpetuar a nossa espécie. É algo o mais divino que nós temos como seres humanos, é justamente a procriação, a vida familiar, a relação sexual entre homem e mulher. Isso é o que nós mais temos de divino na nossa vida. É o maior dom que nós temos. Por isso também que o demônio foi querer destruir, quer destruir, destrói, né, continuamente, banalizando o sexo de todo jeito na sociedade que nós vivemos. Então Jesus está falando de algo maravilhoso, de algo pleno, de algo que o homem tem que tomar consciência do que está fazendo. Nós temos um grande e grave problema na sociedade de hoje. As pessoas não se preparam para casar, né? As pessoas elas casam levada pelo sentimento, levado pelas paixões, né? O casamento é como que quase que uma consequência natural social, né? Nasce, cresce, fica bobo e casa, né? Fica bobo é minha conta, é brincadeira. Nasce, cresce e casa. Parece que é uma sequência natural. As pessoas que não se casam, não serviu para nada, ficou para titia, não sei o quê, né? Porque não se casou. E esquece que o casamento é uma vocação. O casamento é um chamado de Deus, é uma vocação. E como vocação, é uma missão. Então está em segundo plano o prazer, porque em primeiro plano está a vocação. E as pessoas não entendem isso e nem imaginam que casar é uma vocação, um chamado de Deus para gerar filhos para Deus e não para o mundo. Isso é um problema seríssimo na nossa sociedade de hoje. As pessoas casam sem preparo nenhum, porque estão apaixonados, porque querem o prazer, na maior parte dos casos, o prazer sexual e não a intimidade de pessoas na amizade, no amor, no companheirismo. Não, muitas vezes não se pensa nisso, se pensa-se no prazer sexual. Aí o casamento, muitas vezes, a hora que vai no dia a dia, ele não dá certo. E as pessoas da nossa sociedade colocam o amor como um sentimento. E o amor não é sentimento. O amor é uma decisão. Decisão de querer amar. Aí essa decisão passa pelo sentimento, mas não é sentimento. Porque se fosse sentimento, Jesus estaria errado falar para a gente amar o inimigo. Se eu não gosto do inimigo, como é que eu vou amar o inimigo? É porque nós temos que ter a decisão de amar. Entende? Agora a sociedade não sabe disso, a sociedade não pensa nisso, as pessoas vão se casar e não pensam que aquilo é uma missão. É uma missão, porque Jesus fala depois aqui, tem uns que se fazem eunucos, tem outros que nascem eunuco e tem outros que são feitos eunuco. O que é o eunuco? O celibatário, aquele que não casa, aquele que tem a vocação de ser celibatário, como o sacerdote, as freiras, etc., que tem a vocação de ser celibatário. Porque é vocação. E Jesus deixa claro, nem todos são capazes de compreender isso. Então, na sociedade tem muita gente incapaz de compreender o projeto de Deus, o plano de Deus. Agora, na nossa sociedade, principalmente, né, nós temos muitas pessoas que são casais de segunda união. É um problema social hoje, né? Porque as pessoas casam despreparadas para o casamento, depois no dia a dia do casamento as coisas não é daquele jeito, a paixão passa, os sentimentos dos prazeres também passa, e ali começa a vir os grandes problemas, e aí há a separação do casal. Porque o casal não foi preparado para isso. Não é isso? Então, deveria haver uma preparação mais profunda, antes até do noivado, né? Antes até do namoro, para que a pessoa percebesse o que é o sacramento do matrimônio, o que é casar e constituir uma família,
para que ela percebesse se essa é a vocação dela e para que ela criasse maturidade, para que a hora que fosse para o casamento fosse muito consciente daquilo que estaria fazendo. Mas isso não existe na nossa sociedade, de lado nenhum. As pessoas simplesmente casam. Aí depois separam, divorciam. Vem casamento de segunda união. E para muitos o problema é da igreja, né? Porque aí quer que a igreja case de novo, quer que a igreja não sei o quê, como se a igreja pudesse fazer o que ela quisesse. Não pode fazer. Isto aqui que está na Sagrada Escritura chama lei apostólica. Na lei apostólica, a igreja não tem poder de mexer. Então a igreja não pode anular um sacramento. Tá bem? A igreja não pode anular um sacramento. De forma alguma. Tem pergunta aqui? Daniandro, quando o homem diz à mulher que não vai e nem quer mudar a vida, nem deixar seus amigos, os vícios, isso também seria um tipo de repúdio? É um tipo de repúdio. E a pessoa não entendeu por que casou. Não foi preparada para o casamento. Aí começa a dar problema dentro de casa. Como é que assumiu uma nova condição de vida, né? Mudou a forma de viver e não quer deixar a forma antiga? Não, solteiro é solteiro, casado é um outro estado de vida. A pessoa nem tomou consciência do estado de vida que ela assumiu. É um absurdo, mas a pessoa não foi preparada. Aí dá aqueles problemas dentro de casa. Aí quando vê, rompe o casamento. Ou então vai ficar sofrendo até o caboclo criar juízo na cabeça. Judite Tessarona, um casal é casado na igreja e aí a mulher sai de casa por problemas fúteis. Assim diz ela, o marido não quer a separação, mas ela sai de casa e pede o divórcio. O homem está em pecado? Tá, porque os dois constituíram uma só carne. O problema não foi dele, foi ela que saiu de casa, ela que quis o divórcio, etc. Mas ele tinha assumido com ela uma vida familiar. Não é isso? Então os dois, na separação, estão privados de alguma coisa. Olha, privado porque é uma lei apostólica. A Igreja Católica não pode chegar e cancelar, anular casamento. Ela não pode fazer isso. De forma alguma, porque na lei apostólica ninguém mexe. Nem o Papa tem poder para mexer. Tudo que é lei apostólica, que foi determinada pelos apóstolos, que está na Sagrada Escritura, ninguém tem poder de mexer. Tá bem? Então, o que acontece hoje na nossa sociedade? Nós temos um grande problema por causa do despreparo das pessoas que vão para o casamento e depois não dá certo, se separam e contraem um outro casamento, né? Está em pecado? Está em pecado. É adultério? É adultério. Jesus deixa claro que é adultério. Não é isso? Agora, é pecado mortal que a pessoa vai para o inferno? Não, aí já é um outro caminho. Né? Por quê? Bom, de um lado, para os casais de segunda união, a igreja tem um processo de nulidade. Não é anular, mas nular. Isso quer dizer o quê? Diante do processo, no tribunal eclesiástico, vai ver se houve no dia do casamento alguma coisa que impediu que aquele casamento fosse verdadeiramente um sacramento. Se o tribunal chega a essa conclusão, faz a nulidade, diz: não houve casamento, não houve sacramento. Aí as pessoas estão liberadas para casar-se na Igreja Católica e adquirir um sacramento realmente. Tá bem? Isso é o que a Igreja pode fazer, ela não pode partir disso. Agora, as pessoas que estão em segunda união, qual é a intenção delas? Cometer pecado, adultério ou formar uma família? A ideia é formar uma família. Então essas pessoas elas estão em pecado público, porque todo mundo sabe que está no casamento de segunda união, mas elas não querem pecar e sim constituir uma família, porque a primeira relação que tiveram teve vários problemas, imaturidade, bababá, babá, e que houve uma separação.
Então elas querem constituir uma família. A igreja acolhe essas famílias, participam da igreja, tem retiros para casais de segunda união, participam da pastoral familiar. Normalmente, né, só estão impedidos de participar dos sacramentos. Por quê? Como que vai confessar? Né? Vai falar, para confessar, tem que confessar todos os pecados e arrepender-se e não pecar. Então ela não tem mais condições de fazer isso porque estão casados em segunda união. Então não pode também participar do sacramento da Eucaristia. Alguns padres, também aí é problema do padre, liberam a pessoa para o sacramento. Está errado. Em última análise, está errado. Alguns padres dizem assim para o casal: seguem a sua consciência. Se vocês acham que deve confessar e comungar, o problema é seu, né? Que aí segue a consciência. E nós somos julgados pela nossa consciência. Se a pessoa tem consciência que aquilo não pode ser feito, não faça. Se ela acha que pode ser feito, aí é ela com Jesus e pronto, acabou. Então isso aí pode acontecer, né? Mas o mais correto é a comunhão espiritual, que nós estamos fazendo há tanto tempo, né? Por causa da pandemia, todo mundo está fazendo, porque não tinha missa, agora que está começando a voltar. Então as pessoas participam da missa, participam, mas não podem participar da mesa da comunhão. Estão privados disso por quê? Porque a igreja não quer dar a comunhão, não quer dar o sacramento para a pessoa? Não, porque ela assumiu na vida um estado de vida, depois divorciou-se e assumiu de novo o mesmo estado de vida. Aí é um problema da pessoa em relação àquilo que Deus deixou claro no Evangelho. Você está entendendo? É nesse sentido que nós temos que olhar e ver em relação aos sacramentos. Nós não podemos simplesmente jogar nas costas da igreja, né? Ou um casal tentar falar: não, mas não é assim, estão fazendo isso conosco. Não, quem fez foi você, né? Ah, mas não foi por maldade. A gente sabe que não foi por maldade, mas está nessa condição, tá bem? O casal de segunda união. Porque Jesus deixou claro. E o pior, Jesus fala duas vezes, né? Aqui ele fala duas vezes. Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Depois ele diz assim: quem puder compreender, que compreenda. Então, você, minha irmã, meu irmão, principalmente as pessoas que estão em segunda união, busque compreender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se mexe, é séria, tá bem? Agora, o que Jesus está falando? Ele valorizou o casamento. E ele valorizou principalmente, naquela época, a questão das mulheres, porque elas eram deixada de lado pelos maridos, né, no caso do divórcio, né, e elas ficavam totalmente desprotegidas na sociedade. Jesus fala: não, 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 não. Casamento é o que Deus uniu, o homem não separe. Aí, daquele momento em diante, as coisas ficaram sérias. Os apóstolos até assustaram, né? Nossa, assim é preferível não casar. Aí é um problema seu. Quem puder compreender, que compreenda. Então, o que nós vemos nesse sentido? Jesus valoriza o casamento, coloca em grau de sacramento e não mais de contrato, tá bem? É sacramento e até que a morte os separe. Hoje nós temos esse problema social bastante grande, que são os casais de segunda união, mas que eles têm que se enquadrar na proposta de Jesus, naquilo que Jesus falou, tá bem? Estão em estado de pecado público, não estão em estado de pecado assim, mortal, no sentido de ir para o inferno. Você tem gente, então eu vou para o inferno. Não, não vai não, tá bom? Seja um bom cristão, partilhe a vida, seja caridoso, reze, ame, busque a Deus e faça uma família feliz, tá bem? Na segunda união, faça uma família feliz e deixe as coisas dos sentimentos de lado. Ame, ame, ame.
Amar é uma decisão do coração. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, tá bem? Agora, não pressione a igreja e nem fale que a igreja é culpada. Aqui é um outro aspecto muito importante para nós. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana não está feita para atender às suas necessidades pessoais, mas está para atender aquilo que Jesus manda e colocar para nós qual é a vontade de Deus, em todos os sentidos. Outras igrejas por aí foi criada para atender às necessidades das pessoas. Aí elas falam assim: o amor existe, o casamento existe enquanto existe amor. Não ama mais, tá bom, pode divorciar, casar de novo, tá. Isso as outras igrejas falam isso. A Igreja Católica não, porque ela está a serviço de Deus para nós e não a serviço nosso para Deus, entendeu? Ela tem a responsabilidade de Deus, porque ela é detentora da revelação. Então ela vai trazer para nós aquilo que Deus manda e a gente tem que enquadrar nas coisas de Deus. Deus não é democrático, Deus é autocrático. Ele manda e a gente obedece. Não pense que é o contrário, não. Deus não é democrático. O que você deseja? Não. Ele fala. Aqui, tem hora que Jesus fala assim: eu ordeno. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu ordeno, eu vos mando. É a palavra de Deus. Aqui no sacramento ele fala a mesma coisa. Tá bem? Quem puder compreender, compreenda. Não é para todo mundo. Mas Jesus está mandando. A Karina falou que tem mais pergunta aqui. Está virando aula esse negócio. Esse tema é complicado. Quando eu dou aula e falo sobre isso, ai Jesus. Seu Antônio, quando a mulher se separa do marido e vive com outro rapaz e não fala que era casada, é mentirosa, né? Tinha uma filha com outro rapaz, engravida, e ele não sabia que ela era casada. Quando descobre, já vem uma criança, o que fazer? É uma briga boa aí, né? Porque a pessoa foi mentirosa, se engravidou. Olha, é difícil resolver isso aí, viu? Não é eu que vou dar a solução, não, porque é complicado. Se uma pessoa, Aida, se uma pessoa é casada só no civil e vive com o marido até os dias de hoje, ela pode receber a Eucaristia? Não, não pode receber a Eucaristia. Se a pessoa vive uma vida de coabitação, está vivendo junto, está coabitando, está tendo relação sexual, está morando junto e é casada só no civil, não pode participar do sacramento, porque está em estado de pecado. Bem? Terezinha Alves, se a mulher foi casada e separou, depois fez um segundo casamento com uma pessoa solteira, os dois estão em pecado? Estão em pecado, os dois estão em pecado, porque ele está tendo relação sexual fora do casamento e ela também, e ela é divorciada, então os dois estão em pecado. O que ela tem que fazer é procurar a nulidade do seu casamento, num processo dentro da justiça eclesiástica, né? Para que, se sair a nulidade, ela casar certinho com o rapaz. Flávio. Antônio, eu sou filho de casal separado e meu pai viveu com outra mulher. Fez outra família feliz e nós filhos ficamos no sofrimento. E aí? Faça outra família feliz e a primeira ficou passando dificuldade e sofrimento? Logicamente, seu pai está extremamente errado, tá certo? Extremamente errado. Se ele quis separar, né, que não é o melhor caso, né, mas se ele teve algum motivo para ele querer separar, ele então devia cuidar das duas famílias da mesma forma. O bom é, lógico, não separar, não é isso? Mas, agora, e nesse caso, ele está extremamente errado por deixar uma família, né, abandonar de uma certa forma, e isso causar um mal-estar muito grande na própria família. Né? Isso está errado, tá bem? E é complicado, tá? Mas tem que ter reconciliação, tem que
ter comunhão. Se ele ainda está vivo, vai lá conversar com ele. Pai, vamos lá, chega lá, pai. Não é fácil não. Muita oração, muita penitência, tá bem? Bom, vamos lá. Um abraço ao José Cláudio, que está aqui. Tadeu Pugliesa. Ana Cláudia, bom dia. Leogato Alves, bom dia. Kekel, acho que é Kekel de Jacareí, não sei não. Deve ser. Stefane, bom dia. Eliana está aqui conosco, bom dia. Edilene Martins, bom dia. Rosiane Salgado, bom dia. Dete Bulo, bom dia. Valéria Camargo, bom dia. Quem mais está aqui? Lopes Gil Carla, bom dia. Rosiane, Inácio, Sônia Maria, bom dia. Aparecida Santana, também bom dia. Janice, bom dia. Deusa Lopes, Flávio, Terezinha, Ieda, Alice. Irmãos, esse tema é um tema muito controvertido e tem muita coisa para conversar, tá bem? Quando a gente está dando aula, eu falo do sacramento do matrimônio, isso aí vai longe, porque tem muitas outras coisas sobre o sacramento do matrimônio que deveria conversar. Talvez a gente podia fazer até uma live, né, na quarta-feira que vem sobre o sacramento do matrimônio e conversar sobre todos esses assuntos, talvez fosse um caminho, né? Porque já são 9h37 nós estamos aqui falando. E vai mesmo, a coisa vai longe. Quem sabe a gente possa fazer uma live, né, sobre o sacramento do matrimônio e falar sobre essas questões, porque tem casamento misto, né? Tem casamento, como é que é? Disparidade de gênero, né? Que a gente tem que falar sobre isso também, que são coisas que acontecem, tá bem? Então tem muita coisa aí em relação ao sacramento do matrimônio que a gente poderia conversar, esclarecer, também ter as perguntas para a gente tirar as dúvidas, né? Tá bem? O Will está falando mais uma aula, nosso querido amigo e mestre. Amém. A Leônia, seria maravilhoso, a Leônia está falando. Vamos fazer então? Uma boa ideia. Vamos fazer então, quarta-feira que vem, pode ser? Karina, prepara aí então. A Karina é a produtora, tá bem? Ela vai preparar aí. Aniversário da Deusa Lopes. A Deusa Lopes, parabéns, Deusa, que Deus abençoe. Aniversário da Deusa Lopes, pessoal. A irmã Gala está falando, acabei de pensar nisso numa live sobre casamento. Então vamos fazer uma live sobre o sacramento do matrimônio, tá bom? Quarta-feira que vem. Aí vocês conversam com os amigos, conversam com as pessoas de segunda união também, para estar junto nessa live, fazer as perguntas, o que pode, o que não pode, tá bom? E a gente vai tratar de fazer isso. O que nós precisamos não podemos fugir da graça de Deus. Temos que obedecer a Deus. A igreja faz o que Deus manda. Nunca vão contra a igreja se a igreja está apoiada na palavra de Deus, tá bem? Aqui é a lei apostólica, não tem como mexer. Que Deus abençoe, muita paz, muita alegria. Aí, ó, o Will tá falando, libera aí, produtora. Tá liberado. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Deusa, muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe. E vamos pedir a São Maximiliano Kolbe que ore por nós, não é isso? Um grande santo da nossa igreja, um grande mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.